Fellas, you know Degree Cool Rush deodorant, right? Well, last year they changed the formula, and guys were mad about it. One dude even started a petition. So guess what? Degree heard us, admitted they messed up, and brought the original Cool Rush scent back exactly how it was. And it's in Walmart, Target, and other stores now for under $4. So grab some and remember why its cool, crisp, and fresh scent made it the #1 men's antiperspirant for the last decade. Degree Cool Rush is back, and it smells like victory for all of us. Olá a todos e bem-vindos ao História Obscura. Não, este não é um Teorias da Conspiração habitual. Hoje trago-vos uma proposta diferente. A Bruá, a produtora do Teorias da Conspiração, de que vocês tanto gostam, tem também o Sapiens, um feed dedicado a explorar outros cantos da história. Não envolvem necessariamente conspirações, mas há histórias verdadeiramente inacreditáveis. Se gostaram do nosso especial sobre esoterismo nazi, por exemplo, é provável que gostem do especial Fasci, os homens que marcharam sobre Roma, sobre a ascensão do fascismo em Itália. Se apreciam o ambiente em que nasceu a maçonaria e os Illuminati da Baviera, experimentem ouvir Terror, uma série de 4 episódios sobre a Revolução Francesa. E se gostam simplesmente de histórias incríveis, acompanhem o História Obscura. Sai todas as semanas e os últimos temas incluíram loucuras tão variadas como o sismo de 1980 nos Açores, o julgamento de Jesus Cristo e até as origens do futebol em Portugal. Há para todos os gostos e certamente encontrarão algo que vos agrada. Podem escrever Sapiens na barra de pesquisa da vossa plataforma de podcasts predileta ou então seguir o link na descrição deste episódio. E agora, apreciem este pequeno brinde, uma história de deuses corcundas, engenheiros egípcios, touros enraivecidos e também de um dos objetos mais misteriosos do mundo que tantas vezes é citado pelos teóricos dos astronautas antigos, o mecanismo de Anticítera, o primeiro computador analógico da história. Espero que gostem. Ilha de Anticítera, Grécia, 1901. Está sozinho. Através do fato de mergulho de latão e borracha, o mergulhador sente o peso de milhões de metros cúbicos de água. As suas botas pisam a areia, erguendo nuvens cinzentas. De repente, sente algo a bater-lhe na ponta do pé. Não pode acreditar. É um braço humano, escurecido e coberto de algas. Por momentos, o mergulhador sente um aperto no peito e julga que vai gritar, mas a ilusão desaparece. Com a ponta da bota, dá um toque no estranho objeto. É uma estátua. A luz da sua lanterna varre o espaço à sua volta. Ânforas, taças de vidro, milhares de moedas entornadas de baús abertos e outras figuras de mármore e bronze observam-no da escuridão. E por entre todos aqueles tesouros, o mergulhador descobre um estranho objeto. Parece ser apenas uma rocha negra. Mas por entre a rudeza dos minerais, o mergulhador vê uma peça repleta de letras e símbolos misteriosos. Ainda não o pode saber, mas dentro daquela rocha está uma verdade esquecida há milénios nas profundezas do mar. Uma verdade que revolucionará para sempre a forma como a humanidade se vê a si mesma. Esta é a história dos robôs gregos. Olá a todos! No episódio de hoje trazemos uma história sobre o futuro com origens num passado distante. O termo robô apareceu pela primeira vez pela mão do escritor checo Karel Čapek, na sua peça Rur, de 1920, e em 100 anos tornou-se a palavra mais utilizada para designar qualquer aparelho ou maquineta capaz de exercer uma função de forma automatizada.
É um dos grandes sonhos da humanidade, máximo de resultados com o mínimo trabalho possível. Por isso, não admira que haja robôs em quase todo o lado. E num mundo no qual a inteligência artificial domina cada vez mais o debate, levanta-se a questão: será que todas estas inovações são tão modernas quanto parecem? Serão os robôs produto da criatividade do século XX e XXI? Ou encontraremos na história momentos antigos, distantes, mas nos quais os robôs já caminhavam sobre a Terra para ajudar os humanos, ou pelo contrário, para os condenar a um terrível destino? Para respondermos a essa questão, temos de ir à antiguidade clássica, mais precisamente à cultura greco-romana do primeiro século depois de Cristo. Mesmo quem se interesse pouco por história sabe que os gregos e os romanos eram absolutamente geniais. Nomes como Platão, Aristóteles, Ptolomeu, Pitágoras, Euclides ou Arquimedes fizeram extraordinários contributos para a filosofia, ciência, matemática, geometria, astronomia ou engenharia. Mas há um nome muitas vezes esquecido que merece ser revisitado. Trata-se de Heron ou Herão de Alexandria. Viveu algures entre os 10 e os 70 anos depois de Cristo, e se muitas das suas invenções não tivessem andado perdidas durante vários séculos, é provável que a história da humanidade tivesse sido muito, muito diferente. Herón de Alexandria é uma figura envolta em algum mistério. É quase certo que tinha origem grega, apesar de ter vivido a maior parte da vida na cidade egípcia de Alexandria. Na altura, o Egito era uma província do grande Império Romano, mas ainda assim as culturas egípcias, gregas e romanas coexistiam num ambiente de grande fertilidade intelectual. No despontar do novo milénio, o sonho de qualquer sábio era visitar Alexandria. Dentro da cidade encontrava-se a Biblioteca de Alexandria, com centenas de milhares de obras científicas e literárias de todo o mundo conhecido, e onde estudiosos passavam largas temporadas a estudar o maior repositório de conhecimento humano que alguma vez existira. Pensa-se ter sido aqui que Herón desenvolveu o seu gênio para a matemática e para a engenharia e, de facto, dos 7 livros de sua autoria que sobreviveram aos séculos, o matemático deixou-nos uma série de invenções e descobertas de valor incalculável. No Mecânica, ensinou gerações de arquitetos e engenheiros a mover e transportar cargas extraordinariamente pesadas, usando sistemas complexos de cordas, roldanas e contrapesos. No Métrica, desenvolveu uma forma de calcular a área de um triângulo usando apenas o comprimento dos seus 3 lados. E no Pneumática, teorizou sobre a aplicação do ar, do vapor, da água e de mecanismos pneumáticos, incluindo aquele que é provavelmente o primeiro dispositivo movido a vapor da história, a eolípila. No entanto, as invenções mais engenhosas de Herón foram, sem dúvida, os seus autómatos, isto é, dispositivos que desempenhavam determinadas funções de forma automática. Centenas de anos de ficção sobre robôs e humanoides levam-nos a imaginá-los como criaturas cheias de fios elétricos, luzinhas a piscar, ecrãs touchscreen e vozes eletrónicas. Herón não tinha nem eletricidade nem códigos binários, mas tinha ingenuidade. E as suas criações são verdadeiros hinos à criatividade humana com meios limitados. Por exemplo, imaginem uma caixa dentro da qual está um recipiente com água e uma pequena alavanca ligada a uma válvula. Se um pequeno objeto cair sobre a alavanca, esta levanta a válvula, a água flui e momentos depois a alavanca volta ao sítio, interrompendo o correr do líquido. E se pensarmos que o peso que ativa o aparelho pode ser, por exemplo, uma moeda, obtemos uma espécie de máquina de venda automática. Em troca de uma simples moeda, o cliente enchia um copo com água. Herón utilizou sistemas semelhantes noutras invenções, por exemplo,
em portas automáticas. Depois de um sacrifício, a subida de temperatura provocada pelas labaredas expandia o ar dentro de uma série de tubos que, por sua vez, ativava um sistema de pesos e contrapesos que abria uma porta. E como o mecanismo estava escondido debaixo do solo, tudo o que o cidadão incauto conseguia ver eram as portas do templo a abrirem-se magicamente depois do sacrifício e também a voltarem a fechar-se quando a temperatura descesse outra vez. Um sistema semelhante era usado noutro aparelho formado por um trompete vertical, um recipiente com água e ar e uma série de correntes. Ao abrir uma porta, as correntes inclinavam o aparelho e empurravam, entre aspas, o ar para dentro do instrumento que produzia som, formando assim o primeiro alarme do mundo. Esta utilização engenhosa de pesos, roldanas, alavancas e água e ar, ora aquecido, ora arrefecido, permitiu a Heron produzir movimentos mecânicos aparentemente sobrenaturais, incluindo pássaros que rodavam e assobiavam, bonecos coloridos que pareciam dançar em círculo e um cavalo de bronze que inclinava a cabeça para beber água. Mas o exemplo mais extraordinário será talvez o teatro automático, uma caixa de madeira semelhante a um teatro de marionetas, dentro da qual o espectador assistia a batalhas navais, golfinhos a saltar, tochas a serem acesas com labaredas reais, intervenções divinas da deusa Atena e até o som de trovoadas, tudo com recurso a figuras bidimensionais de madeira movidas a roldanas, rodas dentadas, cordas e pequenos sacos de areia ou cilindros de chumbo. Tudo o que o espectador precisava de fazer era puxar um cordel, ativar o mecanismo automático e deliciar-se com 10 minutos de magia. Outra das maravilhosas invenções de Heron de Alexandria era o Patreonicus, um aparelho no qual o ouvinte do Podcasticus podia inserir uma moeda e receber conteúdos exclusivos. Diz que até conseguia falar diretamente com os criadores daquela maravilha, cujas vozes brotavam de um sistema de harmónicas e apitos. Milénios depois, a Bruá viria a adotar uma tecnologia semelhante em patreon.com/Bruá Podcasts, onde os nossos ouvintes podem apoiar esta verdadeira Alexandria dos podcasts. No entanto, Heron não inventou a ideia de autómatos. Na verdade, o que não faltava na cultura grega eram exemplos de formas de vida artificiais e criaturas mecanizadas, e tudo graças à sempre inventiva mitologia grega. Começamos no Monte Olimpo, mais precisamente nos fornos e forjas vulcânicas do deus Hefesto. Filho de Zeus e Hera, Hefesto teve uma infância um bocadinho difícil. Algumas fontes dizem-nos que nasceu coxo, corcunda e disforme e a sua mãe atirou-o do topo do Monte Olimpo enojada com a criança à qual dera à luz. No entanto, Hefesto cresceu para ser um dos deuses mais engenhosos do mundo grego. A ele estão associadas as técnicas e as artes da metalurgia, ferragem, carpintaria e artesanato, assim como o fogo e a força destruidora dos vulcões. A sua forja estava apetrechada com foles mecanizados e tinha como ajudantes os famosos gigantes ciclopes. Sempre que os deuses do Olimpo precisavam de alguma máquina ou tecnologia, era ao deus coxo que recorriam. Hefesto construiu gigantescos portões para a entrada do Monte Olimpo. A sua forja gerou a carruagem dourada com que o deus Hélio voava por cima da terra, puxando consigo o sol, e as suas mãos moldaram a armadura do herói Aquiles e as sandálias voadoras do deus Hermes. Por isso, não admira que muitas das criações de Hefesto, feitas por encomenda a outros deuses, não se limitem a objetos mágicos. São, muitas vezes, formas de vida artificial. Em vários mitos e obras literárias, Hefesto surge ora a criar uma espécie de autómatos mordomos para servirem nos banquetes dos deuses, ora um grupo de belíssimas assistentes pessoais a que chamava donzelas douradas. Outro exemplo
São as aventuras de Jasão e os Argonautas. Tratam-se de um grupo de heróis viajantes que empreenderam uma epopeia épica em busca do velo de ouro. A narrativa dos Argonautas foi contada e recontada ao longo dos séculos e inclui uma série de personagens históricas misturadas com criaturas mitológicas, mas inclui também mais criações de Hefesto. Desta vez, o deus da forja produziu um par de enormes touros de bronze, propriedade do rei da Cólquida, e que servem de obstáculo à viagem dos Argonautas. O mais interessante é que estes touros são descritos não como touros reais de carne e osso, mas sim como matéria à qual foi dada uma espécie de vida. Assustadoras máquinas sencientes com fogo a sair-lhes das narinas, como se fossem sopradas pelos foles das fornalhas de um ferreiro de bronze. Contudo, não havia só criaturas monstruosas. Deve-se também a Hefesto a criação de Pandora. O mito de Pandora e da sua caixa, dentro da qual estão todos os males do mundo, passa muitas vezes por cima de um detalhe fascinante. É que Pandora não nasceu, ela foi produzida. Para variar, a ideia veio de Zeus, que queria ensinar uma lição à humanidade. Isto é, os piores males podiam esconder-se atrás da mais incrível beleza. E se Hefesto construiu Pandora com as próprias mãos, todos os deuses contribuíram para o produto final, como se cada um instalasse o seu próprio software. Atena ensinou-a a afiar e cozer. Afrodite deu-lhe o dom da graça. Hermes ofereceu-lhe uma natureza enganadora e maléfica, assim como o dom da fala, para que pudesse mentir e manipular os homens. Outros deuses e entidades divinas decoraram-na com roupas e joias, e no final, Pandora desceu à Terra, transportando a sua famosa caixa, um androide feito por encomenda com uma única funcionalidade: espalhar o caos. Ao contrário dos touros cuspidores de fogo, Pandora escondia o seu segredo atrás da aparência de uma mulher lindíssima, ou, dito de outra forma, foi pensada para ser realista e enganadora. O mesmo problema não tinha o maior autómato da mitologia grega, mais outra das criações de Hefesto. Trata-se de Talos, o gigante de bronze oferecido por Zeus ao rei de Creta para que pudesse defender a sua ilha de qualquer invasor. Talos foi certamente inspirado numa estátua real, o Colosso de Rhodes, uma extraordinária representação do deus Hélio com mais de 30 metros de altura e que se localizava à entrada do porto da cidade grega de Rhodes. No entanto, ao contrário desse colosso decorativo, Talos tinha vida. Era, na prática, um sistema de segurança em forma humana. O gigante patrulhava a ilha de Creta sem descanso, palmilhando o seu perímetro 3 vezes ao dia, e esmagava com os pés e os punhos qualquer inimigo que se atrevesse a fazer-lhe frente. Hefesto até o programara, entre aspas, com uma funcionalidade especial. Talos era capaz de abraçar as suas vítimas e aquecer o seu corpo de bronze a temperaturas tão altas que as conseguia queimar vivas. No entanto, e curiosamente, Talos tinha uma espécie de botão on e off. Na história de Jasão e dos Argonautas, Talos é um de vários inimigos que os aventureiros têm de enfrentar no seu regresso a casa, mas é a feiticeira Medeia, aliada de Jasão, que acaba por vencer o gigante. A certa altura, descobre que o corpo de bronze tem uma única fraqueza, uma espécie de veia ou artéria no tornozelo, através da qual corre o ícor, isto é, o sangue dos deuses. Medeia consegue ferir o gigante exatamente nesse ponto do seu corpo, que sangra, segundo as fontes da altura, como chumbo derretido. Entre deusas feitas à medida, gigantes de bronze e touros enraivecidos, a mitologia grega parece repleta do que hoje chamaríamos de robôs, autómatos ou formas de vida sintéticas. São grandes voos da imaginação, misturados com heróis e guerras épicas. O único limite parecia ser a criatividade dos seus autores. Mas há coisas na história que são mais estranhas que a ficção. Está na altura
de olharmos para uma história tão real como as invenções de Heron de Alexandria, mas tão inacreditável quanto as obras sobrenaturais de Hefesto. E tudo começa mais de 2000 anos depois de Heron construir os seus autómatos, mais precisamente no início do século XX, nas profundezas do mar Mediterrâneo. Ilha de Anticítera, Grécia, 1901. Dimitros Kontos, o capitão do navio, é chamado urgentemente ao convés. A viagem piscatória para apanhar esponjas marinhas foi interrompida por uma tempestade, pelo que o navio procurara abrigo junto aos precipícios da ilha de Anticítera, no sul da Grécia. No entanto, a tripulação não controlara a curiosidade, decidira vestir os complexos fatos de mergulho de latão e borracha e um dos pescadores descer ao fundo do mar, voltando agora pálido, a tremer de medo e a gritar desesperadamente. O capitão Kontos demora a perceber o que se passa. Aparentemente, o pescador descobrira no fundo do mar um verdadeiro massacre. Uma planície de areia e rocha coberta de corpos decepados, cavalos cortados ao meio e até cadáveres de mulheres e crianças. O relato era obviamente impossível. Qualquer corpo àquela profundidade já teria entrado em decomposição. Mas ainda assim, o próprio capitão decide vestir o fato e ir ver com os próprios olhos. A descoberta que o capitão fez naquele dia entraria para a história por dois motivos. O primeiro é que se tratava do naufrágio de um navio grego, provavelmente da década de 70 a.C. Ao partir-se ao meio, o navio espalhara pelo fundo do mar milhares de peças de valor incalculável. Ânforas, estátuas de bronze, mobiliário, armaduras de guerra, capacetes, lanças e escudos e até joias, serviços de mesa e baús repletos de moedas. Pela primeira vez, uma equipa de arqueólogos e historiadores vinda de Atenas supervisionou cada momento do resgate das peças, na prática, dando início à arqueologia submarina. Mas entre todos aqueles achados estava um objeto em particular, aparentemente sem valor, assemelhando-se a uma rocha negra e esverdeada do tamanho de um dicionário de grandes dimensões. E este é o segundo motivo pelo qual a descoberta do capitão Kontos entraria na história. É que aquela rocha trouxe consigo um mistério que demorou mais de um século a ser resolvido. Ficaria conhecido como o mecanismo de Anticítera, em homenagem à ilha onde fora descoberto. A rocha era, na verdade, um conjunto de 82 fragmentos, dentro dos quais se escondia um aparelho de bronze e madeira. A princípio, os arqueólogos só conseguiram ver meia dúzia de peças a espreitar, digamos, por entre a rocha. 2000 anos de vida subaquática tinham levado à oxidação e corrosão dos metais e a uma espécie de fossilização do aparelho. Ainda assim, era possível ver aqui e ali misteriosos símbolos e inscrições na superfície da peça. À vista desarmada, assemelhava-se a uma roda dentada, semi-derretida dentro de uma rocha. Mas à medida que analisavam o aparelho, os especialistas chegaram a uma conclusão extraordinária. Estavam perante o mais antigo computador analógico do mundo. Isto não é um exagero. O mecanismo de Anticítera era uma caixa de bronze dentro da qual se arrumavam com enorme precisão dezenas de engrenagens, rodas dentadas e espirais metálicas, fazendo lembrar o interior de um relógio. Na frente do aparelho havia um mostrador que indicava o movimento das estrelas, das constelações, dos planetas e da Lua. Atrás, outros mostradores revelavam um calendário, as datas dos Jogos Olímpicos e até os eclipses da Lua e do Sol. E de lado, feita de cobre e estanho, encaixava-se uma manivela. Para pôr o mecanismo a funcionar, tudo o que o utilizador tinha de fazer
era rodar a manivela. As dezenas de engrenagens entravam em funcionamento e o mecanismo devolvia, nos seus mostradores, nada mais que o movimento dos astros e a cronologia do cosmos. Mas como é que uma simples rocha com algumas peças e símbolos estranhos despertou sequer a atenção dos estudiosos? O primeiro a dar-lhe o devido valor foi o arqueólogo Valerius Stais, um homem magro, elegante e com bigodes com as pontas arrebitadas, no geral muito parecido com o nosso escritor Essa de Queiroz. Na altura, Stais era o ex-ministro da Educação da Grécia e grande autoridade na Antiguidade Clássica. Conta-se que, ao visitar o Museu de Atenas para ver os tesouros resgatados do naufrágio, reparou no pedaço de rocha e ficou imediatamente fascinado. Aquilo não era um astrolábio, uma bússola ou um aparelho de desenho. Stais reparou em vários símbolos e fragmentos de palavras associadas ao calendário egípcio da altura, bem como ao movimento de certos astros e constelações. E foi ele quem apontou para o mecanismo, ignorando todas as ânforas, estátuas e baús com moedas, e deu ordem para que se investigasse aquele estranho objeto. No entanto, os especialistas tinham uma grande dificuldade. Se tentassem remover a rocha ou parti-la aos bocados, podiam acidentalmente destruir evidências valiosas. Tudo o que lhes restava era estudar os fragmentos visíveis, bem como as inscrições neles gravadas, e tentar deduzir a partir daí. O que mais chamou a atenção foi o facto de o dispositivo, ao contrário de qualquer outro objeto da antiguidade conhecido na altura, fazer referência a praticamente todos os elementos do cosmos identificados pelos gregos antigos: o Sol, a Lua, os 5 planetas conhecidos na altura, Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno, e as constelações do firmamento. Mas como é que um aparelho tão pequeno, com meia dúzia de peças circulares, podia resumir tanta informação? E, acima de tudo, qual seria a sua utilidade? Para que é que servia? As primeiras respostas definitivas chegaram só na década de 60 e 70 graças a Derek de Solla Price, um professor de História da Ciência da Universidade de Yale. Price ficou obcecado com o mecanismo, deduzindo corretamente que podia mudar a nossa percepção do conhecimento que os gregos antigos tinham do universo. Price não olhou a meios para investigar o mecanismo. Graças a ele, os 82 fragmentos foram todos analisados sob uma máquina de raio-x, permitindo aos investigadores, pela primeira vez, ver o que estava dentro da rocha e não apenas à superfície. E o que Price descobriu só confirmou as suas suspeitas. Dentro do mecanismo, escondidas há mais de 2000 anos, estavam cerca de 20 engrenagens internas, rodas dentadas extremamente finas e com dentes cortados com tal precisão que chegavam a ter meros milímetros de comprimento. Mas o mais extraordinário é que cada engrenagem tinha um diâmetro e um número de dentes diferente, permitindo-lhes rodar a velocidades distintas e transformando a rotação de apenas uma delas em dezenas de outros movimentos mecânicos, cada um com o seu próprio ritmo. Só isto bastava para uma verdadeira revolução. É que ninguém sabia que os gregos antigos eram capazes de construir algo tão sofisticado. Já nos anos 80, a tecnologia da tomografia linear permitiu novas imagens internas do aparelho. Era como se fosse possível cortá-lo em várias fatias e fotografar cada uma delas. E mais tarde, em 2005, o matemático Tony Freeth captou milhares de novas imagens em alta resolução e passou-as para um computador, permitindo finalmente reproduzir em 3 dimensões o conteúdo do mecanismo. Foi graças a estas tecnologias de imagiologia que mais segredos vieram à superfície. Por exemplo, descobriu-se que um dos mostradores traseiros do aparelho mostrava as datas dos eclipses da Lua e do Sol,
não apenas aqueles que já tinham ocorrido, mas também aqueles que viriam a ocorrer. E mais impressionante ainda, o mecanismo permitia visualizar o trajeto dos chamados planetas retrógrados. Para perceber esta parte é necessário um certo exercício de imaginação. Se olharmos para o seu estrelado, veremos que planetas como Vênus ou Marte não atravessam o firmamento em linha reta. Na verdade, eles avançam da direita para a esquerda, param, recuam, voltam a parar, voltam a mudar de direção e finalmente avançam de novo da direita para a esquerda outra vez, no fundo fazendo uma pequena pirueta. Isto deve-se ao facto de nem todos os planetas andarem à volta do Sol com as mesmas trajetórias e velocidade. E por isso, do ponto de vista de um observador da Terra, os seus movimentos sofrem alterações curiosas. Calcular os movimentos retrógrados dos planetas não é nada fácil, é, aliás, contraintuitivo. E, no entanto, o mecanismo de Antisitra parecia pressupor essas movimentações dos seus cálculos e havia engrenagens específicas para ter em conta as piruetas cósmicas de Vênus e de Marte. Resumindo, apesar de nem todos os segredos do mecanismo terem ainda sido desvendados, os especialistas têm uma ideia bastante precisa daquilo que ele fazia. Tinha um mostrador com uma espécie de mini planetário com a Lua, o Sol, os planetas e as constelações. À volta desse mostrador haveria um calendário. E com o movimento de uma única manivela, as dezenas de engrenagens entravam em funcionamento e todos os astros moviam-se ao ritmo e segundo a trajetória correta. Era possível saber, para qualquer data do passado ou do futuro, qual seria a fase da Lua, a posição de Marte no firmamento, onde estaria cada constelação, quanto tempo faltava para o próximo eclipse e até quantos meses seria preciso esperar para o início dos próximos Jogos Olímpicos. Era todo o cosmos tornado visível, manipulável, mecanizado. Com uma única manivela, via-se o resultado de centenas de cálculos complexos e observações astronómicas sensíveis. Era, na prática, um computador. Um ecrã com vista para o funcionamento do universo. Ou, pensando de outra maneira, era o universo nas nossas mãos. Isto é o que o mecanismo fazia. Já a sua origem é mais misteriosa. Um objeto desta complexidade demoraria anos, talvez décadas, a ser construído. Certamente foi uma colaboração de vários astrónomos, físicos, engenheiros, artesãos e matemáticos. A que temos não é certamente a primeira versão do mecanismo. Terá havido outras, provavelmente mais simples, até chegar a este grau de precisão. Os arqueólogos ainda não identificaram os autores do mecanismo de Antisitra, nem a cidade em que foi construído, nem sequer quantos mecanismos semelhantes existiriam na Grécia Antiga. Mas isso não impediu outros de teorizar sobre o assunto. E é aqui que os universos do História Obscura e do Teorias da Conspiração se encontram. No início da década de 70, quando Price fazia os primeiros raios-x ao mecanismo, uma série de arqueólogos e historiadores amadores apropriou-se de Antisitra para os seus próprios fins. Refiro-me, claro, aos teóricos dos astronautas antigos. Para este nicho de pseudo-arqueologia, a melhor forma de explicar a complexidade de certas construções e aparelhos antigos, desde as pirâmides do Egito às estátuas da Ilha de Páscoa, era teorizar a intervenção de deuses. Tal como os gregos imaginavam Hefesto a descer à Terra com as suas criações mecanizadas, estes teóricos imaginam um contacto entre as civilizações antigas e entidades sobrenaturais. E uma vez que todas estas ideias se desenvolveram em meados do século XX, em plena paranoia dos OVNIs, não admira que estes deuses fossem interpretados como entidades de outros planetas. Erich von Däniken, o pai dos astronautas antigos,
incluiu o mecanismo de Anticitra no seu Chariots of the Gods, ainda hoje uma das bíblias de quem acredita em intervenção extraterrestre na história humana. E no texto acaba por repetir a pergunta que maravilhou Valérios Stais, Derek Price e tantos outros investigadores do mecanismo. Escreveu ele: no caso deste mecanismo de Anticitra, há a mínima dúvida de que havia, na antiguidade, mecânica de uma precisão de primeira classe. Para von Däniken e os seus descendentes intelectuais, incluindo Giorgio A. Tsoukalos, o homem de cabelo espetado que todos conhecemos do meme de internet Aliens, o facto do mecanismo de Anticitra ser tão avançado não o levava a concluir que, se calhar, os gregos eram mais espertos do que imaginávamos. Na verdade, a conclusão é oposta. Eles eram incapazes de fazer algo tão extraordinário e só o conseguiram graças à ajuda de seres de outros planetas. Ou, para utilizar o termo técnico, ainda por cima grego, um deus ex machina. Por mais excêntricos que possam ser os teóricos dos astronautas antigos, uma coisa é certa: eles partilham com os arqueólogos e historiadores o mesmo fascínio pelo mecanismo de Anticitra. E isto é o que une a fantástica mitologia de Hefesto, as máquinas de Hedron de Alexandria e o estranho mecanismo encontrado nas profundezas do mar. Ao olhar para trás e estudar a nossa história, é fácil fazê-lo de uma posição de superioridade. Tudo o que veio atrás de nós foi uma lenta e morosa progressão da qual o presente é o clímax. Mas nada podia estar mais distante da verdade. O mecanismo de Anticitra e as histórias de autómatos da antiguidade revelam que os nossos tetravós eram infinitamente mais criativos e sofisticados do que poderíamos imaginar. E por isso, somos forçados a reajustar as expectativas, a adaptar velhas certezas, por vezes a reescrever a história. Quando menos esperamos, um pedregulho emerge do fundo do mar, confronta-nos com a nossa própria ignorância e obriga-nos a olhar para o passado com outros olhos. Olhar para a história não é apenas uma lição, é, muitas vezes, um exercício de humildade. História Obscura é um podcast da série Sapiens, produzido pela Broá Podcasts, narrado por Renato Rocha, com direção criativa de Luís Francisco Sousa, escrito por Renato Rocha, pesquisa por Nuno Mendes, direção técnica de Rita Cabrita, edição por Sara Milan e Diogo Caetano. Identidade gráfica desenvolvida por Rita Cabrita e Luís Francisco Sousa. Já sabem, se gostarem deste e de outros conteúdos Broá, considerem tornar-se patronos em patreon.com/broapodcasts.